Boa tarde, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Vini de Oliveira aqui na área. Uma honra estar com vocês mais nessa live aí. Vamos vencer. Iniciando aí mais um dia. Agradecer a receptividade de todos, agradecer o carinho desse trabalho maravilhoso aí, tantas pessoas. Boa tarde, Leila. Tudo bem com você, amiga? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Cida. Sejam bem-vindas aí. Muito obrigado pela presença de todos. Joyce também já chegou aí. Vou até procurar minha amiga Joyce aqui. Joyce, manda aí a solicitação, amiga, para a gente se conectar. E muito feliz com esse trabalho. Um grupo enorme de grandes profissionais brasileiros aí. E de vários lugares do mundo, né? Temos a honra de estar com Joyce Rauch aqui hoje. Estamos conectando. Joyce Rauch! Oi! Eu não sei mais se eu falo hi, se eu falo oi, se eu falo assalamu alaikum. Rapaz, você está no outro lado do mundo aí, né, amiga? Pois que é, horas, do outro lado, literalmente. Então, que horas, amiga, no momento aí no Paquistão? Agora, nesse momento, 9 horas da noite. Eita! O pessoal dorme cedo aí? Que nada, o pessoal é da noite. Ah, só não bebe, né? Só não bebe, mas é da noite. Coisa de varar 3, 4 horas da manhã. É. Tá sentindo falta do seu vinho, amiga? Entre outras coisas. Muito obrigado, querido, por ter aceitado estar com a gente hoje aí. Para a gente bater esse papo maravilhoso, para contribuir com as pessoas. Maria Eduarda chegando aí também para participar. Coisa boa. Lide Moraes, enfim. Joyce ensina a beber vinho. Eu não posso colocar as pessoas no mau caminho. Eu vou presa, Lidiane. Coisa boa, amiga. Você ter aceitado e estar abrindo esse trabalho maravilhoso aqui hoje. Nós estamos com uma lista enorme já de pessoas participando. Para você ter ideia, Joyce, até o dia 10 de abril, todos os dias, já tem live. De domingo a domingo já agendada, amiga. É só sucesso, Vini. Coisa boa. Fico Muito feliz de estar aí né? inaugurando o espaço. E a gente feliz, né, com esse trabalho de poder ajudar as pessoas, trazer conteúdo de qualidade, conteúdo sério. Então, para mim é uma honra estar convidando as pessoas. Até agora, ninguém recusou. Todos disseram, não, Vini, vamos lá, vamos ajudar as pessoas, vamos gerar conteúdo de qualidade. E, para mim, isso é uma grata felicidade, amiga. É um momento de conscientização mesmo, Vini, de dar as mãos mesmo que de longe. Exato. Para quem não conhece Joyce Rauch, se apresenta aí, minha linda. Eu sou, você disse no começo do seu vídeo, eu sou Joyce Rauch, sou produtora da Rádio CBN, onde Vini é colunista, né, aí em João Pessoa. E a minha vida toda foi fazer rádio jornalismo, e estou aqui, perdida do outro lado do mundo, tendo novas experiências e a oportunidade de conhecer um mundo completamente diferente em todos os sentidos. Essa sou eu. Você chegou que dia aí, amiga? Dia 3 de março, faz 15 dias exatamente hoje. E aí você está retornando quando? Eu ia retornar dia 26, mas eu vou voltar dia 31, mas nada por conta de questões de voo, nada disso. É porque eu preciso mais uns 2, 3 dias para resolver umas questões burocráticas aqui. Mas dia 31, dia 1º eu tô pousando em João Pessoa. Coisa boa. Será muito bem-vindo. Estamos todos com saudade de você, viu, amiga? Eu também, morrendo de saudade de todo mundo. Aproveitar que o pessoal está chegando aqui para dar boa tarde a todos. Quem não sabe, a gente esse projeto Vamos Vencer, basicamente é para unir pessoas em prol de trazer um conteúdo de qualidade. Então, nós teremos, até o momento, nós já estamos até com o dia 10 de abril, já com a agenda praticamente completa. Nós teremos aí amanhã Edson Mackenzie, falando de inovação. Na sexta-feira, Luiz Souto, que é um dos grandes especialistas no Brasil hoje de lançamento de infoprodutos. No sábado, para mim, um dos gênios do e-commerce no Brasil, Aldo Pacheco. No domingo, Keck Rosberg, do Banco do Nordeste, falando sobre intraempreendedorismo. Na segunda, professora doutora Aline Arruda, na psicologia. Gil Giardelli, colunista da Band News, um dos grandes caras da inovação do Brasil,
estará conosco. Só Cláudio fera. Nascimento, só fera, gata. Cláudio Nascimento, que é um dos especialistas em negócios sociais do Brasil hoje, ele é diretor de tecnologia de Olinda. Marcelo Borré, lá do ecossistema de Florianópolis, de startup de economia criativa, falando sobre mindset empreendedor. Tem a Lia Maia falando sobre como é que a gente vai lidar com o nosso público, como a gente se comunicar nesse processo. Tem o professor Genésio, que tem um projeto lindo de empreendedorismo na educação. Vai estar falando sobre educação nos tempos de coronavírus. Santos Neto, direto de Portugal, falando sobre o cenário, como é que estão as coisas por lá. Ele trabalha com intercâmbio, educação no exterior. Rodrigo Carneiro, um grande gênio na área de eventos, coordena eventos nacionais e internacionais, não só no Brasil, mas fora também. Meu amigo Fernando Olímpio, falando sobre marketing de relacionamento. Ellen Grasso, de Londres, falando sobre personal branding. Juliana Nóbrega, falando sobre responsabilidade civil no compartilhamento de fake news. Então, um tema polêmico aí na área do direito. Importante, exato. Meu amigo Eduardo Freire aí falando sobre como coordenar equipes geograficamente espalhadas. Ele é um gênio na área de projetos aí. Tem o Rodrigo Bastos falando sobre direito também, Carolina Barroca, Marcelo Pimenta da SPM. Enfim, um monte de gente aí, mas muito feliz da gente estar com esse projeto aí, cada vez mais pessoas querendo participar com a gente. Joyce, mas vamos lá, vamos bater um papo aí, amiga. A ideia é a gente bater um papo legal aí sobre conteúdo. Me fala aí um pouco como é que você, quando você chegou aí no Paquistão, como é que já estava o movimento, o que você encontrou, se já teve alguma coisa relacionada ao Covid-19 e o coronavírus? Quando eu saí do Brasil, Vini, a coisa toda, mundialmente falando, ainda não tinha tomado a proporção que tomou tão rapidamente nos últimos 15 dias, né? Já tinha, logicamente, inclusive em países que são vizinhos aqui do Paquistão, como a China e o Irã, já eram milhares de casos, inclusive com centenas de mortes na época. Mas no processo de João Pessoa, São Paulo, Dubai, que foi o meu trajeto, eu não vi absolutamente nada. Eu vi aeroportos lotados, eu não vi nenhum tipo de controle ou gente com máscara, nada, em nenhum desses aeroportos. Nem João Pessoa, nem São Paulo e muito menos em Dubai. No entanto, quando eu cheguei no Paquistão, eu passei cerca de 1 hora e 40 para conseguir chegar na imigração. Ainda no avião, a Emirates distribuiu um tipo de questionário pequenininho, onde a gente tinha que dizer os países que a gente tinha passado nos últimos 10 dias, se tinha algum sintoma de gripe, eles tinham lá selecionados quais eram os sintomas para a gente marcar. Era um questionáriozinho bem detalhado sobre a questão da saúde, inclusive. Quando a gente desceu, o aeroporto já não aceitava esse questionário, a gente tinha que preencher um deles, que é um questionário do governo daqui local, e nós passamos por um teste de febre com um aparelhinho, inclusive eu tenho fotos, porque em todos os shoppings aqui a gente tem que fazer isso. Um outro que eles fizeram na retina e um exame de sangue. Eles fizeram uma coleta muito rápida assim no dedo, e a justificativa era de que eles iam fazer testes, e junto disso tinha endereço de onde eu ia ficar. Então foi uma coisa assim, imagina um voo com quase 300 pessoas, cada um passando por isso. Mas eu achei muito interessante, porque naquela época, 15 dias atrás, aqui só tinha 7 casos confirmados. E o Paquistão já estava nesse cuidado de fronteira, né? Eles já tinham fechado a fronteira por terra com o Irã e com a China, mas tinham restrições. Por exemplo, as pessoas que estavam chegando nesse país, eles estavam atendendo separadamente, inclusive. Interessante isso, né? Porque você está muito colado. Da China e do Irã foram 2 países que tiveram muitos casos, né? Obviamente, na China, mas... Colado mesmo, assim. Eu tive segunda-feira a coisa de 500 metros do border, da divisa com a Índia, onde eles têm
um procedimento muito bonito no final da tarde, que é a troca das guardas que eles fazem e tal. Eu fui para isso, é uma cerimônia, e estava já fechado. Desde sexta, eu não sabia, desde sexta-feira da semana passada, eles já não deixam chegar, acho que 500, 600 metros da divisa, do local onde eles fazem essa cerimônia. Eu só consegui ver as bandeiras. Já estava fechado nesse sentido, a gente não pode nem chegar perto. Imagina passar. E na China eu estou um pouco mais longe, claro, mas a divisa também é a pé, entendeu? Então, e com o Irã também. Então, mesmo a gente estando muito próximo disso, o país não tem a quantidade. Aumentou absurdamente nos últimos dias, sim, mas eles estão tendo. É um país muito pobre, Vini. Na verdade, a gente vê um disparate muito grande entre as duas situações, né? Eu estou numa localidade onde você tem mansões de quase 5 andares. Já é um costume de se ter casas grandes, então nesses lugares aí é que tem mesmo. A capital é muito linda, se parece muito com Brasília, inclusive, muito limpa, tudo muito largo, mas as partes pobres são muito pobres. E a preocupação do governo é exatamente essa, evitar qualquer tipo de grande proliferação da doença, porque caso aconteça, eles não têm condições de arcar sozinhos com o tratamento, com tudo. Então, eles estão aparelhando, treinando as pessoas. Eu achei muito curioso, porque, como eu disse, é um país muito pobre, mas eles estão tendo esse cuidado, entendeu? Houve alguns alertas, né, nos últimos 3, 4 dias para que as pessoas se recolham, assim como está acontecendo em todo o mundo, mas sem grande alarde, entende? Não tem desespero como eu tenho visto por aí afora. Exatamente eu ia perguntar sobre isso, porque assim as informações, eu não conheço, obviamente, muito bem o Paquistão da economia, mas sei que é um país que tem uma economia forte, mas realmente também tem um disparate econômico muito grande. E como é que eles estão lidando aí, por exemplo, as empresas estão abertas? Como é que está funcionando aí, Joyce, nesse momento? Tá tudo funcionando normalmente. O que eles fizeram foi, no domingo, suspender as aulas por 15 dias, por uma questão preventiva mesmo, porque é muita gente, é um país muito populoso, né? A cidade que eu estive antes de ontem, esse final de semana, que é Lahore, tem 7 milhões de pessoas. Então, é um país muito populoso, e para isso eles realmente tiveram que conter essa questão das escolas. Mas o restante está funcionando tudo normalmente. Tem uma região chamada Sindh, que é onde estourou nos últimos 3, 4 dias uma quantidade maior de casos, todos provenientes do Irã. Todos foram pessoas que vieram de alguma forma do Irã. Ainda não tem aqui casos de transmissão, como chama? De uma pessoa para outra internamente. Eu esqueci o termo agora. Transmissão Isso, comunitária. não existe transmissão comunitária ainda, pelo menos de registro. E todos os casos que tem aqui foram provenientes do Irã. Todos. Nenhum da China, nem da Índia, nem do Afeganistão. Todos são do Irã. Nessa região, que eles chamam de Sindh, que é bem próxima da fronteira, lá parou tudo. Lá o governo mandou fechar tudo. Fechou escola, fechou loja, fechou departamento governamental, fechou tudo. Aqui, a nossa embaixada, ela está funcionando num horário menor. Eu precisei ir lá, agora a gente não pode mais ir diretamente, tem que fazer um agendamento por telefone. E eles já deixam um aviso de que na hora que a gente chegar lá, a gente vai receber um álcool em gel e máscaras, e vai trocar de máscara a cada local que você entrar dentro da embaixada. Eles já dão toda essa comunicação. Inclusive, eles mandam para mim todos os dias via WhatsApp atualizações de como está aqui no Paquistão e no Brasil, e a questão das fronteiras, que até agora não estão fechadas, nem daqui para lá, nem de lá para cá, né? O ministro da Aviação ontem foi na imprensa e disse que há uma grande possibilidade de que a partir dessa semana qualquer pessoa que chegue no Paquistão tem que apresentar para poder desembarcar do aeroporto
um documento que diga que ele fez o teste e que deu negativo para o COVID, para o coronavírus. Mas isso ainda não é uma informação oficial do governo, só uma declaração desse ministro e que a gente ainda está esperando ver se isso realmente vai funcionar. A embaixada me falou, a subcônsul, que é a Adriana, que eles esperam muito que isso realmente aconteça, porque é uma forma muito grande de, maior ainda, de prevenção, né? Porque eu vejo uma organização grande, viu, Vini, em relação a essas coisas, sabe? Na Europa, eu recebi hoje uns vídeos de Lisboa, umas manifestações dos brasileiros lá na porta da embaixada, porque a embaixada está completamente fechada, a embaixada e o consulado, o pessoal precisando de apoio, e só tem apoio por e-mail. Então, eu recebi uns vídeos de lá. Inclusive, nosso amigo Suetônio Souto-Maior está preso lá, né? Exato. Eu falei com ele esses dias, ele estava com o voo dele está marcado para o dia 25, mas só que no Brasil, pelo menos em Recife, que é o destino do voo dele, já não vai receber voos internacionais a partir de amanhã. Pelo menos a última informação que eu tive. E por aqui, o que está acontecendo é exatamente isso, né? Que estão sendo convidados a maioria das empresas e pessoas para o isolamento social, já ir ficando em casa, para tentar diminuir o pico da disseminação do vírus, né? Porque parar, a gente sabe que não vai parar. Isso é um fato. A gente está tentando tranquilizar as pessoas com informação de que é um vírus de gripe, grupos de risco, grupos específicos, que são os grupos de risco, principalmente pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm problemas cardíacos, cardiovasculares, diabetes, hipertensão, enfim. Esses grupos são mais sensíveis, né? Mas realmente a gente está tentando tranquilizar as pessoas e principalmente os empreendedores para, de alguma forma, tentar manter os negócios funcionando. Daqui do lado de fora, Vini, eu estou extremamente preocupada porque o que chega para nós é como se o Brasil tivesse desesperado. A impressão que eu tenho, inclusive eu fiquei meio apavorada em relação à minha família e tudo mais aí, porque o que chegou para mim é uma coisa assim, como se as pessoas todas estivessem meio enlouquecidas. Então, assim, se essas informações não chegam corretamente para a gente que está aqui fora, é desesperador, inclusive, assim, porque eu não sei como que isso está sendo repassado aí, ou como isso está acontecendo. Como eu estou te falando, hoje aqui no Paquistão, se eu não me engano, são 230 ou 235 casos confirmados, nenhuma morte ainda. Teve até ontem, foi anunciado que teve uma morte, mas hoje eles descartaram, não foi por conta do coronavírus. Mas eu não vejo aqui desespero. As pessoas estão bem conscientes, você não vê, logicamente. Eu estive hoje em 2 lugares públicos. Para entrar nesses lugares todos, ou shopping, ou você entrar em um banco, que eu tive aqui em 2 bancos, tudo você vai passar pelo teste da febre. Todos você vai. Museus, os museus agora eles estão com horários restritos. Alguns estão fechados e outros ainda estão funcionando, mas os que funcionam têm esse teste. Eu não estou vendo as pessoas desesperadas. O presidente vai 1 ou 2 vezes por dia na imprensa, pede calma para as pessoas, orienta a evitar a mesma orientação mundial. A evitar aglomerações, os mais idosos se resguardar na sua casa. Quem tiver com algum tipo de gripe ou doença, usar a máscara, porque é para isso que serve a máscara, não para nós que não estamos doentes. Então, aquelas orientações de sempre, né? Mas o que me chega do Brasil, eu fiquei muito preocupada. Quando você me fez o convite, eu achei bem importante, porque a gente participa de muitos grupos de WhatsApp e vê as notícias, e o que eu vejo assim, eu não vou usar esse termo, porque talvez seja um exagero, mas parece que as coisas estão bem histéricas, inclusive. Joyce, tem uma pergunta da Leila aqui, ela perguntando, esse teste de febre é feito em todos usando o mesmo aparelho? Explica aí como é que funciona esse teste de febre. Esse aparelho é porque... É uma pistola, né?
Não, não. Ele não toca em você, Leila. O aparelho ele não toca em você. É um aparelho. Eles medem mais ou menos na distância disso aqui de você, uns 2, 3 dedos. Então você não tem contato com o aparelho. Muitas escolas Entendeu? aqui no Ele Brasil, mede. muitas escolas aqui no Brasil já tem isso aí. Ele bota um testezinho que é até super rápido, né? E já mede de forma Exato, bem exato. precisa. Bem rapidinho, é o tempo de uma pessoa para outra, nem faz fila, entendeu? É muito rápido. E não te toca, então não tem perigo de contaminação. E quem está fazendo tá de luva, tá de máscara, entendeu? É bem interessante isso assim. Pessoal, que tá chegando agora, essa é Joyce Rauch, jornalista da CBN. Ela está no Paquistão no momento. Há 15 dias ela chegou no país e ela está relatando um pouco das experiências que ela está tendo lá, exatamente esse momento do coronavírus, porque ela fez essa viagem toda, ela passou por Dubai, e de Dubai ela foi para Islamabad, que tu foi, Joyce? Isso, Islamabad, já tive em outras cidades aqui, inclusive, também. E aí ela está contando um pouco dessa experiência que ela está tendo lá para falar para a gente. Isso que você está falando, Joyce, sobre um sentimento de pânico que está tendo aqui no Brasil, é muito em função também do que está acontecendo na Itália, Na Espanha e Europa. Portugal, né? A Europa em si, o pessoal está um pouco aterrorizado com o que está acontecendo. E a gente está tentando ao máximo tentar tranquilizar as pessoas a respeito dessas informações. Ontem, por exemplo, quando eu saí da CBN, eu fiz questão de ir pessoalmente para o estúdio. Já fomos convidados, os colunistas, a não precisar fazer pessoalmente a coluna, mas eu preferi ir pessoalmente, até porque eu queria falar sobre um assunto importante, que é trabalho remoto. E eu acho que é importante a gente passar essa tranquilidade para as pessoas. Porque Exato. ontem, quando eu saí da CBN, eu peguei um motorista do Uber e o rapaz estava com uma máscara. E aí, como eu trabalhei em obra há muito tempo, o cara estava usando uma máscara de obra, máscara de poeira, não é máscara da área de saúde. E eu perguntei para ele: você está gripado, irmão? Aí ele disse: não, não, é só para me proteger mesmo. E aí, ele não. Assim, se você não se incomodar, não queria conversar com o senhor, então tudo bem, fica tranquilo. Então, a reação dele é exatamente uma pessoa que está amedrontada e provavelmente ele precisa estar trabalhando para manter as coisas dele. E é exatamente esse tipo de situação que a gente está tentando ao máximo, a gente está juntando pessoas por aí afora para exatamente para conversar. Porque é muito importante a gente tentar tranquilizar as pessoas, porque, por exemplo, máscara ela não serve para te proteger. Quando Foi o que eu você está acabei de dizer. Quem está doente, quem está exatamente. doente, quem está gripado, é como se você estivesse mantendo o vírus com você, mas não te protege o vírus de fora, né? Joyce, e me diz uma coisa. Hum. Não, pode falar, Linda, desculpa. Não, é isso só complementando essa questão, que eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de calma e eu acho que precisa realmente a gente, como comunicador, como tem essa responsabilidade, né, de tentar conter um pouco esse desespero, porque a ansiedade das pessoas pode trazer desespero. Isso está se refletindo nos supermercados, inclusive, né, as pessoas correndo, comprando comida, enfim. É preocupante, é uma coisa que a gente está vendo no mundo todo, mas eu acho que com as devidas providências, eu não sei se de repente no Brasil está se demorando a tomar essas providências. Eu tenho uma amiga que chegou da França ontem no Brasil, ela disse que não passou por teste nenhum em São Paulo. Nada, absolutamente nada. Então, isso é preocupante, Aconteceu isso né? comigo com uma amiga que chegou de Portugal e ela disse que passou normalmente como se tivesse vindo de férias, ninguém abordou ali nada no aeroporto de Recife. E vindo da Europa, De Portugal. o que é complicadíssimo. Eu acho que a concentração da preocupação, a preocupação é importante, medo é importante para que a gente tome providência, mas isso deveria se concentrar em atitudes reais, como essas da questão das fronteiras, né? As pessoas fiquem em casa, os mais velhos fiquem em casa, sabe? Evitar o contato, que a gente já deve estar cansado de ouvir aí, evitar o contato
físico para não, né? Caso você, se você tem algum sintoma, usar a máscarazinha, a máscara é para isso, né? Para evitar que o outro tenha. E eu acho uma coisa muito importante assim, não é você não adoecer. Porque nós, assim, Vini, não estamos nos grupos de risco, mas a gente pode ser vetor, né? Exato. Então, o nosso cuidado também tem que ser, o nosso cuidado também tem que ser redobrado. Mas sem desespero, gente, porque desespero não vai resolver nada. O que tem que ser cobrado é que as nossas autoridades tomem as providências sanitárias, inclusive, necessárias para isso. O Brasil parece estar com poucos testes, né, para a quantidade de casos que está aparecendo. Mas isso tem que ser cobrado, né? Isso sim eu acho que é preocupante. Né? O secretário de saúde daqui da Paraíba, ele falou que no Norte e Nordeste só está sendo feito o teste do corona em Belém do Pará. E o laboratório, ele já está sobrecarregado, ele não está conseguindo dar conta dos testes, tanto é que quando chegar o número de 100, não será mais feito testes de casos de coronavírus nos estados. Porque... Isso é absurdo. E aí o que vai acabar acontecendo é que vai todo mundo ficar em casa. Eu vou lembrar de um período quando a gente de dengue, quando a gente não sabia efetivamente se a gente tinha caso de dengue, não era por eliminação, né? Zika e chikungunya, a mesma coisa. Os testes demoram muito tempo para serem efetivados e você, durante o processo da sua crise, efetivamente, você não sabe se você teve ou não Zika ou chikungunya ou dengue, porque os sintomas são muito parecidos. Muito parecidos, assim. E o que vai acontecer agora é que a gente vai ficar todo mundo imaginando que quem teve gripe teve Covid-19, né? Então, isso é complicado. Agora, as pessoas se atentarem aos sintomas, né, Vini? Febre, tossiu, faltou ar, tem que correr para o médico. Mas sem desespero. Eu estou muito preocupada estando do lado de cá, com o desespero que eu estou vendo do lado de lá. Eu acho que o desespero não resolve. Resolve tomar atitudes concretas, né? Tomar cuidado mesmo. Os vovozinhos e as vovozinhas, cuidar para não estar dando muito cheiro nos pirralhos e ficar no seu cantinho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu realmente estou impressionada. Não esperava ver num país como aqui o que está acontecendo. E me impressiona mais ainda em ver o meu país, que é tão grande, com tantas capacidades e com tantas condições a mais que esse aqui. A gente está assim, nessa... Sabe, que parece aquela coisa, soltou uma bomba, saiu todo mundo correndo e ninguém sabe para onde vai. A impressão que está dando daqui de fora do país é essa, sabe? A embaixada aqui está preocupada, dizendo assim, olha, a gente não está vendo se tomar providências, precisa fechar a fronteira. Para mim nem é muito bom, né? Porque talvez eu fique meio presa por aqui. Mas se precisa ser feito, tem que ser feito, entendeu? Eu vou voltar... Dia 1º eu chego, eu não vou trabalhar na empresa durante 7 dias. São questões que precisam... Vou trabalhar remotamente, que é o assunto que você abordou na coluna, né? E tem que ser feito isso. Eu acho que os empresários, inclusive, precisam começar a pensar nessa possibilidade por hora, das pessoas começarem a trabalhar remotamente de fato. Eu estava conversando com o Marcelo Boé hoje pela manhã, a gente estava falando sobre isso, que provavelmente nós teremos aí um período de grande aprendizado com tudo isso que está acontecendo mundialmente. As relações profissionais, as relações de coletividade, as relações de colaboração, elas vão ser incentivadas naturalmente. Eu acho que vai ser um ganho muito grande profissionalmente para todos. Eu acho que nós brasileiros temos que amadurecer um pouco as relações de muitas vezes só olharmos para um lado, porque a gente quer muita proteção trabalhista e muitas vezes não para olhar um pouco pelo lado do empreendedor, e a gente precisa ter tranquilidade. Até estou vendo a professora doutora Aline Arruda, que está aqui. Obrigado pela presença, Aline, e todos os outros aí. Vai participar conosco falando exatamente sobre saúde mental, como a gente manter tranquilidade nesse período. Evitar ansiedade nesse desespero todo aí, nessa loucura que está sendo provocada. É um assunto muito sério, sim, mas que a gente tem que estar... Por que não tirar a parte boa disso, né? Você está em casa, sabe? Agora há pouco minha filha, mãe, eu não aguento mais ver vídeo.
eu preciso conversar. Você veja, conversar, um adolescente hoje não quer mais conversar. Então você tem que entender e tentar tirar o proveito dessa situação. Vamos conversar mais em casa, né? Ler. E eu acho, Vini, que aí eu puxo a minha área. As pessoas precisam procurar fontes confiáveis de informação. Eu estou vendo muita gente propagar notícias e informações, inclusive números que não são os oficiais, fazendo cálculos e perspectivas e estatísticas baseadas em outras realidades. Então, muito cuidado com isso. Se informar, sim, mas em fontes realmente confiáveis, né? Que você sabe que aquele jornalista ou aquela revista ou aquele site pesquisou e está informando a coisa corretamente para não causar essa literalmente uma pandemia em todos os sentidos. Tratar a sua ansiedade da melhor forma. Vamos ler, vamos ver filme. O primeiro-ministro da Itália, ele falou trouxe uma temática muito importante, que foi a infodemia, né? A pandemia de informações. Porque isso, eu não sabia o termo, mas é exatamente isso. Exatamente começou a usar esse descontrole todo. O Sueliton está aqui comentando um assunto muito importante, que essa vai ser uma boa oportunidade para a gente comentar sobre ética e moral, até onde o brasileiro consegue ter empatia pelo próximo. Esse assunto é importante a gente tratar aqui, Joyce, e até perguntar sobre isso, porque está acontecendo aqui, por exemplo, absurdos de algumas empresas de vender, por exemplo, álcool gel, que era vendido por, sei lá, R$5, estão vendendo por 30. Alguns casos absurdos, assim. Eu queria saber Vini, se você está sentindo algum tipo de desabastecimento. Quando eu saí de João Pessoa, exato, quando eu saí de João Pessoa, eu procurei máscara. Uma máscara, eu esqueci o nome agora, que é bem específica, ela era em torno de R$35, ela estava R$97 na farmácia quando eu saí. Uma máscara que 2 dias antes era R$35. Né? Álcool em gel já não tinha quando eu saí daí. Então, assim, a gente tem que cuidar, é o que eu falei do desabastecimento. Quando as pessoas começarem a correr para o supermercado e comprar 40, 50, o estoque de quilos de arroz, eu vou chegar lá, o vovozinho vai chegar e vai precisar, e não tem. Então, as pessoas, talvez seja uma oportunidade de conscientização em todos os sentidos, né, Vini? E uma coisa que eu tenho falado também em alguns grupos que eu tenho visto é que as pessoas precisam também contribuir com o controle dessa informação descoordenada. Porque se você vê uma brincadeira, o Instagram ele bloqueou vários filtros recentemente. Pessoas estavam criando filtros, brincando com o coronavírus, como se estivesse fazendo teste de coronavírus, e eles conseguiram bloquear isso rápido, mas ainda teve muita coisa. Doutora Juliana Nóbrega, que é advogada, estava comentando aqui sobre a falta de responsabilidade e desse serviço no compartilhamento de informações. As pessoas acham que pode falar qualquer coisa porque está protegido, abro aspas, por uma tela digital. E a gente não pode fazer isso, porque muita gente acaba acreditando nesse tipo de informação. Agora há pouco, uma amiga chamada Bruna perguntou aqui se a gente estava sabendo de casos na cidade de Itabaiana e Cabedelo, aqui em João Pessoa. Oficialmente, a gente não tem nenhum caso, né? Na Paraíba ainda. A Secretaria de Saúde é o órgão oficial. A Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba é o órgão oficial que tá efetivamente enviando os comunicados. A gente espera que não, mas eu acredito, honestamente, que o vírus já está circulando por aqui por causa do trânsito de pessoas normal. Né? E como ele fica incubado por um tempo, o que é muito importante nesse momento, o isolamento social, não é porque nós jovens... Autoobservação, inclusive, né? Exato, porque nós jovens, a gente tem um índice muito baixo, de menos de 1% de letalidade. Então, só se nós tivermos algum tipo de problema, pessoas fumantes potencializam em 14 vezes a agressividade do vírus. Então, são alguns estudos que já estão acontecendo. Mas é muito importante que a gente não deixe nos grupos de WhatsApp, nas rodas de conversa, entre os amigos, rodar informação errada. Porque esse desserviço, esse problema todo que está gerando, é que está gerando essa comoção, esse pânico generalizado.
E o pânico ele pode trazer outros problemas, outras coisas, inclusive problemas emocionais e psicológicos, né? Quem já tem uma tendência ao desespero, numa hora dessa, vai ficar mais desesperado ainda. A gente tá vendo aí um monte de comentário, é hora de realmente a gente cuidar um do outro, aquilo que eu falei. Se eu não tô doente, inclusive, se eu chegando hoje no Brasil, eu tenho até 15 dias para observar o que está acontecendo comigo. Então, se depois dos 7 dias de quarentena que eu preciso passar fora do meu trabalho, ou fora, porque não é só do trabalho, eu tenho que saber que eu vou ficar na minha casa, eu não posso estar circulando por João Pessoa. Não é só porque eu não vou trabalhar que eu posso estar passeando. Isso é outra questão, Vini, que as pessoas não estão entendendo. Não é porque você está sem aula que as férias foram antecipadas, porque é assim que foi divulgado por aí. Por aí não, as escolas estão divulgando, as férias foram antecipadas, que as crianças estão de férias. Elas não estão de férias, elas precisam estar isoladas, as pessoas precisam estar nas suas casas, as suas famílias juntas e observando o que acontece. Eu acho que não é para ir para a praia nem para ir para o shopping. Inclusive, senão não adianta. Inclusive, eu entrei em contato com a proprietária da escola do meu filho e comentei com ela que talvez fosse interessante passar para nós pais o cronograma, o plano de ensino, para que a gente consiga continuar a educação dos nossos filhos dentro de casa. Porque, num primeiro momento, eles estão antecipando aqui no estado da Paraíba, em vários outros estados também tomaram as mesmas medidas de antecipar as férias, mas a gente precisa entender que não é para ficar na rua, não é para ficar em shopping center, não é para ir para a praia. É um processo de realmente cada um ajudar a proteger o outro. Como o Ramon Paraíba, Ramon que está mandando um abraço aqui para ele, está dizendo, a gente tem que cuidar um dos outros. A gente tem que entender porque a gente está em casa, a gente está trabalhando, né? No horário de trabalho, a gente tem que se comportar como se estivesse trabalhando. Foi basicamente isso que a gente falou ontem. Vai ser um grande aprendizado esse momento aí profissional para a gente. E eu acho que as relações também vão começar a ser mais maleáveis. Eu vi um advogado falando na televisão a respeito da legislação trabalhista, a respeito do posicionamento de que as empresas não podem reduzir os salários das pessoas, não pode agir dessa forma, porque não vão estar trabalhando menos. Mas eu acho que a gente deveria olhar de um outro ângulo, ser um pouco empático. Será que se o cara quebrar, ou o cara não tiver condições de pagar os salários, e essa pessoa perdeu o emprego, talvez não seja pior, talvez não seja um momento da gente ter um pouco mais de maleabilidade para conversar e entender a situação, porque a gente está no meio de uma crise, né? Isso é fato, a gente vinha de uma crise, a gente não melhorou, o mercado não estava aquecido, ainda estamos tomando muitas medidas econômicas para tentar ajustar e crescer de novo a economia, e de repente a gente vem com outra pancada. O caixa das empresas está muito desestabilizado, muito desestruturado, então a gente não sabe até que ponto as empresas terão saúde financeira para manter seus colaboradores. Imagina um dono de um bar, um dono de um restaurante, o dono de uma loja dentro de um shopping center. O que esse camarada não vai passar para manter os salários das pessoas? Porque o fluxo de caixa está completamente comprometido. Empresas grandes como a Apple, a IBM, elas vão sofrer um impacto, mas elas têm lucros gigantescos. Mas será que o cara é o dono da mercearia, o cara que é o dono da quitanda, aquele cara que já estava desempregado, estava de repente fazendo quentinha, como é que esse cara vai sobreviver nos próximos dias? Inclusive está circulando aí nas redes sociais, né, um texto de... Eu acho que a palavra-chave desse momento é conscientização. Um texto de conscientização falando isso, ele cita nomes de grandes supermercados, esses vão se sustentar, mas então vamos procurar e comprar no mercadinho do bairro, que inclusive o mercadinho do bairro tem menos aglomeração de pessoas, é mais aberto, não está fechado com ar-condicionado, então eu acho que tem que tentar olhar tudo com outros olhos nesse momento, na feira, na rua que está no ar livre, olhar as coisas com outros olhos nesse momento, em todas as perspectivas empresariais, das pessoas que são assalariadas. Agora há pouco eu li aí sobre as crianças foram informadas. Eu acho que está faltando informação. As autoridades precisam
bater nessa tecla de que não são férias, não é uma quarentena para ir para o shopping, não é uma liberação da escola para ir estar na praia ou estar, sabe, ou estar na balada. É para se resguardar em casa. Porque se a gente não se proteger, a gente vai sim proliferar esse negócio e daqui a pouco a gente pode ter toda a potencialização de um país da Europa. E o nosso país O comentário da Fernanda Thelma aqui é brilhante. Acho um momento oportuno para pensar na resiliência. Precisamos pensar que este momento nos impulsiona a pensar e adotar novos comportamentos. Não nos acomodarmos em rotinas e práticas antigas, né? Perfeito, Fernanda. Obrigado pela tua contribuição. O mundo tem isso, né? Momentos de sacudir para fazer o ser humano repensar as atitudes em todas as áreas, em todos os sentidos. E é incrível como as pessoas já estão começando a pensar nisso, a avaliar as relações interpessoais e empresariais e em todos os sentidos, para que a gente possa sair dessa melhor do que a gente está entrando, né, Vini? Pessoal que está chegando aí, essa Joyce House, jornalista da CBN, ela está no Paquistão no momento. Ela chegou no país há 15 dias e está contando um pouco dessas experiências que ela está vivenciando, desse momento turbulento relacionado ao coronavírus. De lá do outro lado do planeta, são 9h40 da noite, lá no Isso momento. mesmo. Aprendi. Joyce, me diz uma coisa, que experiências você acha que poderia trazer daí do que está acontecendo para a gente aqui no Brasil? Em relação a esse momento agora, dessa questão que a gente está vivendo, eu acho que a tranquilidade. As pessoas aqui são. É impressionante como as pessoas aqui são tranquilas. Eu não consigo ver ninguém estressado ou desesperado em lugar nenhum para nada. Seja no meio da rua, seja dentro do metrô, seja dentro do ônibus. Sabe, assim, primeiro a tranquilidade que eu vejo. Segundo, a organização. Eu vejo muita organização nesse ponto específico. Como eu já citei aqui, para quem chegou agora, desde a hora que eu cheguei até agora, o que eu vi foi muito cuidado. Tanto no aeroporto, na hora de sair, como eu disse, eu passei mais tempo fazendo testes de saúde do que na imigração, nem abrindo minha bolsa para ver se eu tinha uma bomba e vim aqui explodir para ir pro Janá com as 12 virgens. Nem isso olharam, mas mediram minha febre, tiraram meu sangue, fizeram um teste de retina, enfim, para ver quem era e o que era que essa pessoa estava trazendo para dentro do país. Então, a lição que eu tiro é isso. Eles estão, pode ser, sim, que tem erros, inclusive e parece que esses casos que aumentaram de 2, 3 dias para cá, não é porque aumentaram de 2, 3 dias para cá, foram diagnósticos que não tinham sido feitos corretamente. No momento que fizeram o reteste, descobriram que eram... Então, é lógico que tem as falhas. Como eu disse, é um país pobre, sem grande estrutura. Mas eu vi hospitais se movimentando para aparelhamento e Ziad, que está aqui comigo, ele é da área de saúde. Os hospitais eles estão há 2 meses sendo capacitados, pessoal de enfermagem, de medicina, para receber as pessoas. Então, eu acho que tem muito isso. Eu não sei como está sendo no Brasil, essa realidade eu vou ver quando eu chegar lá de verdade, porque o que está chegando para mim assim, é muito desespero, e não estou vendo nada realmente concretamente sendo feita. Pode ser que esteja sendo feita, mas não é o que está sendo passado para mim, entendeu? O que eu estou vendo aqui é desespero. E estou preocupada, porque eu não estou vendo atitudes como eu estou vendo aqui. É isso, basicamente. Interessante por ser um país majoritariamente muçulmano, né? A cultura é completamente diferente da nossa, e é interessante esse seu relato aí de como é que eles estão lidando com essa situação, porque aqui realmente esse sentimento de angústia e desespero, de pânico das pessoas tem incomodado um pouco, por isso que a gente está se reunindo para gerar esse tipo de conteúdo para ajudar. A Leila está até comentando aqui que o prefeito contra o governador do estado dela, não estou lembrado agora de onde é que a Leila mas termo de férias escolares. De férias escolares antecipadas, né? Então a mensagem ela passa como se fosse todo mundo para
para Disney, para praia, para curtir, A né? Disney. E a Disney vai fechar. Você sabe, Vini, o que você falou da questão de país majoritariamente muçulmano. O que eu percebo é que nós ocidentais não temos ou perdemos em algum momento nesses milênios aí a empatia. E eu vejo muito isso aqui. As pessoas são empáticas umas com as outras. Elas se preocupam umas com as outras. Elas não te conhecem, sabe? Mas se ela te vê assim com a cara um pouco mais fechada no meio da rua, ela vai te perguntar se está acontecendo alguma coisa, se você precisa de ajuda. Você está entendendo? É impressionante Que como legal. eu tenho visto isso aqui. É uma coisa assim, e para a gente que é acostumado com essa realidade, cada um vive a sua, a gente sai do trabalho, fecha a porta do carro, fecha a porta de casa e você tá, sabe, assim, hoje, um exemplo muito prático, hoje quem estava comigo entrou num banco e eu estava do lado de fora. Eu chamo atenção sim, porque é que as pessoas têm um cabelo mais escuro e têm uma pele um pouco mais escura, então se eu tiver sem o meu véuzinho, cadê meu hijab? Me dá meu hijab ali. Meu hijab, por favor. Se eu tiver sem meu véuzinho, eu vou chamar atenção. Meu cabelo é vermelho, entendeu? Então, já chama atenção por ser turista, mas também eles me viram andando e daqui a pouco o rapaz botou a mão no meu ombro e fez: a senhora está precisando de alguma coisa? A senhora precisa ir para onde? Está acontecendo alguma coisa? Isso que a gente estava procurando um banco. Então, a gente não vê mais isso no Ocidente. As pessoas não estão preocupadas umas com as outras. Não é porque eu sou turista. Eu vi isso com outras pessoas também, sabe? Você não cobram de você se você parar no meio da rua para ir tomar um chai e se ele vê que você é turista, que é guest, que é visita, eles não vão te cobrar. Que Então, é legal. assim, são coisas que eu acho que está faltando muito no nosso Ocidente. Talvez isso tudo que está acontecendo ensine a gente a voltar a ter, porque em algum momento a gente teve, empatia um com o outro. Talvez essa seja a minha maior lição daqui É, para aí, quando eu voltar. cordialidade, humanização, né? Então são coisas que a gente está cada vez pregando mais. Eu falo isso muito no meu livro, né? Que o lado humano tem que se sobressair ao lado da tecnologia hoje em dia, porque é o que vai nos diferenciar, é pensar com a cabeça e com o coração, né? Porque realmente se a gente não Eu aprendi. Eu aprendeu acho que a eu fazer aí. aprendi. Tu já usou burca aí, Joyce? Eu tive que usar. Eu não vi foto sua de burca, não, velho. Não, é claro que eu não tirei foto de burca. Não, no burca Ah, não, porque tinha que registrar isso, velho. cada um eu registrei, mas eu não Ah, postei. tá. Cada Ah, eu um quero ver essa do, foto. cada um dos, não, eu não usei, porque é o seguinte, quando a gente fala burca, a gente, não, imediatamente a gente remete àquela roupa toda preta, sem nada. Aqui eles já chamam de burca o fato de você estar toda vestida. Ah, O Paquistão é dividido em muitas regiões, como se fossem os estados, em algumas regiões como se fossem alguns estados, e um dos estados que eu fui, que é o Kipikei, a cidade de Peshawar, as mulheres não saem na rua de cabelo à mostra, ou com o braço de fora, ou com a perna de fora. Tudo é coberto. Então, para que eu saísse, eu estava com uma máscara. A sua máscara tá onde? Eu estava com a máscara. E como aqui tá muita gente usando máscara, então, e é normal, pra gente é estranho, mas para eles o estranho é eu estar assim. sim. Para eles o estranho é eu estar com o cabelo de fora. Então E não ia lá rolar, então não rola passinho aí. rola o quê? Aquelas danças do passinho daqui não rola aí, então. Rola, mas entre os homens no meio da rua, mulheres não. As mulheres dançam, mas dentro de casa. Isso é outra coisa, Vini. Elas usam aqueles negócios pretos de cima e embaixo. Eu vou tirar fotos disso. E aí você olha, os pezinhos delas estão com os tênisinhos vermelhos da Nike, ou com o tênisinho verde-limão da Nike. Entendeu? Quando chega em casa, as roupas são lindas, tudo colorida, mas do lado de fora elas estão todas vestidas.
Então eu tive que usar nessa cidade que eu fui, eu só fiquei com os olhinhos de fora. E é o que eles chamam de burca, né? Incomoda, não vou mentir, incomoda porque a gente nasce e eu já tenho quase 50 anos de ocidentalização e é bem complicado a gente conseguir absorver imediatamente essas coisas. Mas é estranho como a gente não se sente bem descoberta aqui. Você acaba sentindo mais confortável estando com véu e é muito mais confortável, porque as pessoas te olham estranho, né? Entendi. Te olham esquisito. Tem Você um não comentário se aqui sente local. que bom, tem que se sentir, né, à vontade aí, né? Eu, quando viajo, eu gosto de me sentir à vontade, né? Como um Mas morador então, local. Eu sempre busco eu isso. estando com meu, eu estando com meu véu, eu me sinto à vontade, então é muito melhor, entendeu? É Que isso. bom. Tem uma mensagem legal aqui da minha amiga Sandra Kimoto, professora. Precisamos, nesse momento, ressignificar nossas atitudes. A linha tênue em que precisamos, sim, mais que nunca, de informação séria e de atitudes práticas. Sem pânico, Táticas, mas exatamente. sem pânico e com consciência e cautela. É E essencial, linda a mensagem da Sandrinha. E é exatamente isso. A gente precisa realmente olhar uns para os outros, se preocupar. A gente vê uma vovozinha, de repente, andando na rua. Pô, vovó, fique em casa para você se cuidar. A gente tem que se preocupar uns com os outros nesse momento. o recado é vai passar e vamos vencer. Eu acho que é isso. É, o que nós vamos vencer, isso é fato. É uma turbulência muito grande. A gente tem coisas muito sérias também acontecendo em paralelo. Violência contra a mulher, a dengue que aumentou muito esse ano no Brasil, outras tantas doenças. Está surgindo aí o novo vírus, o H5N6, na Malásia e nas Filipinas, que é uma mutação do H1N1 muito mais agressiva. Enfim, tem várias coisas acontecendo aí no mundo. A gente vai ser um momento de ressignificação, como a Sandra falou, porque realmente a gente precisa repensar nossas atitudes, nossos posicionamentos, porque a impressão que eu tenho, olhando para algumas análises de dados que eu tive acesso, é que talvez tenhamos com muito mais frequência esse tipo de situação que a gente está vivenciando hoje e que a gente tem que redesenhar os nossos posicionamentos, sim. Então, talvez seja um momento de pensar de forma diferente. Vai ser um momento de aprendizado muito grande. 2020, eu vinha falando do ponto de tecnologia na CBN no ano passado, que 2020 ia ser um divisor de águas, sem saber exatamente com o que, mas talvez já esteja acontecendo dessa forma. Muita coisa vai acontecer esse ano e a gente vai ter que aprender muito com essas lições. Eu acho que o Pessoal, aprendizado é esse. eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de fazer para a Joyce. Já está quase uma hora aqui ao vivo, falando com Joyce Rauch, jornalista da CBN, direto do Paquistão. Tu está em que cidade hoje, Joyce? Hoje eu estou em Islamabad. Tu Hoje voltou eu para a estou aqui. capital. Ziad, está bem? Tá bem. Tava aqui. Cadê me dá a garrafa de espumante? Ele finge que toma espumante. Eu vou mostrar. Tem, Ele, olha! ele é muito figura. Tem espumante! Mas é sem álcool, entendeu? Então não adianta de nada. Coitado. Mas a gente não pode botar ele no mau caminho. Você, principalmente, você é tomadora de vinho. Pois é, eu tô trabalhando minha mente de que eu estou tomando vinho. Estou tomando vinho. Maria Eduarda! Enfim, Joyce, dá teu recado final aí, meu amor. Já está quase uma hora que a gente está aí ao vivo, se despede do pessoal. Ai, Vini, foi ótimo. Fiquei muito feliz de você ter feito esse convite. Eu acho que fico feliz de estar aqui do outro lado e poder passar um pouco dessa experiência nesse momento. Eu acho que o que muita gente... A pessoa está perguntando como está a situação aqui em relação ao vírus. A gente já tinha falado rapidinho
sobre isso. O vírus, existem muitos casos, Radija, aqui toma algumas atitudes de prevenção e as pessoas, como eu disse, elas são muito empáticas, ajudam umas outras. E eu tenho esperança de que a coisa aqui não se alastre como alastrou nos países vizinhos. Então, está tudo sob controle. Em relação à participação, eu agradeço mais uma vez, Vini, Manana, Shukriya, e dizer assim que eu acho que a lição é essa, de que a gente possa aprender a ter empatia um pelos outros, olhar o outro com um olhar mais cuidadoso, né? E sem desespero, gente, porque com desespero a gente não vai resolver nada, pelo contrário, viu? Obrigado demais, Joyce, por estar aqui conosco. Foi maravilhoso essa primeira live aí com uma jornalista tão brilhante, tão querida, uma amiga do coração, que eu estou encantado com a sua viagem, as imagens que eu vejo aí do Paquistão. Eu tenho certeza que você ainda vai aproveitar bastante aí, em paz, graças a... Que bom que eles aí estão com bastante tranquilidade. Para todos que estiveram presentes, que vão assistir depois dessa live aqui, todas as lives serão gravadas, são publicadas aqui no IGTV, para que as pessoas possam ter acesso a esses conteúdos depois. Acredito que nós teremos aí um banco de dados muito legal de conteúdo, de qualidade, e nada mais maravilhoso do que ter tido Joyce Hauschuld conosco aqui nessa abertura aqui do nosso Vamos Vencer, esse projeto aí para juntar pessoas do bem, para conversar e trazer conteúdo de qualidade para tranquilizar e passar uma informação positiva para todos. Lindona, beijo no coração. Beijão em todo mundo. Um abraço em Ziad aí, abraço a todos aí Ziad, no Paquistão. Aproveite bastante. Beijos, fala beijos. Beijos. Big hug, my friend. Big hugs. Muitos beijos, muitos beijos. Ai, cadê o celular? Tá bom, muitos beijos. Big hugs, man. Lindona, um cheiro bem grande, Deus te abençoe. E volta em paz aqui para ficar conosco, viu? Daqui a pouco eu tô de volta, pode deixar. E levam na mala um bocado de coisa. Inclusive de esperança e felicidade. Viu? Um beijo. Bom, amiga. Vem em paz. Te adoro. Bom, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que tenham curtido nossa primeira live ao vivo aí, junto com Joyce Hauschuld, jornalista da CBN, direto de Islamabad, no Paquistão. Muito obrigado a todos vocês. Estaremos com todas essas lives gravadas. 24 horas vai ficar aqui na minha timeline, mas vou estar colocando lá no IGTV também para quem possa assistir em outro momento com mais tranquilidade. Tá bom, galera? Um forte abraço, muito obrigado. Ajudem a divulgar esse projeto aí para outras pessoas. E amanhã nós teremos aqui Edson Mackenzie, um dos grandes nomes da inovação no Brasil. Foi por 2 anos escolhido o melhor mentor de startups do Brasil, mentor de negócios. E amanhã estaremos aqui com ele falando sobre hacks de inovação. Que molesta é isso? Que danada é isso? Vamos aprender com ele aqui amanhã, tá bom? Um abraço para o meu amigo Beto Chaves, Alexandre Pepe, Sandra Kimoto, Manu Duarte, quem mais está aqui ao vivo com a gente? A Cádia, Marquinhos Cunha, deve ter voltado para trabalhar, Maria Eduarda, um cheiro, minha linda, Leila Soares, lá do Amazonas, está com a gente aqui. Enfim, muita gente legal conosco. Muito obrigado, pessoal. Vamos em frente e aguardamos vocês aqui amanhã às 13 horas ao vivo. Valeu, galera. Tchau, tchau.